meu nome é Rafael Senra, sou professor da Unifap, do Departamento de Letras, e vou apresentar aqui no terceiro Aspas Norte, Love and Rockets, da paixão ao profissionalismo. Basicamente, nessa apresentação eu vou falar um pouco dessa série de quadrinhos norte-americana. É uma série que já tem aí mais de 30 anos de estrada, e eu vou falar um pouco sobre como que é uma série que nasce de uma maneira quase que amadorística, né, como se fosse um fanzine, e se torna uma das séries independentes mais bem-sucedidas da história dos quadrinhos norte-americanos. Essa série ela sai por uma editora chamada Fantagraphics Books. Essa editora foi fundada em 1976, né? Aqui tem uma foto dos fundadores, né? Gary Groove, Mike Catron, e o Kim Thompson é o co-editor da Fantagraphics hoje ao lado do Gary Groove, né? Tem algumas logos aqui da editora. Os primeiros números, as primeiras revistas que essa editora publicava eram Amazing Heroes e The Comics Journal, que eram revistas mais técnicas, de resenhas, né? Não eram propriamente quadrinhos, né? Então a Fantagraphics, que hoje em dia é uma editora de referência de quadrinhos independentes, ela começou com esses quadrinhos bem técnicos, assim, de análise, de resenha sobre quadrinhos, né? A revista Love and Rockets, ela nasce por esses três irmãos Hernandes, né, o Gilbert, Jaime e o Mário Hernandes, que fazem o primeiro número em 1980, mas ela é publicada mesmo para valer em 81, 82. Uma revista que é um sucesso de público e de crítica, né, mas não é uma unanimidade, eu vou falar um pouco disso. As expectativas que eles tinham, os irmãos Hernandes, quando eles começaram a fazer essa revista, eram nulas, porque você não tinha um mercado para quadrinhos independentes como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia o panorama é muito diferente, mas na época você não tinha um mercado. Então eles começaram a fazer esse quadrinho totalmente motivados pela paixão. Eles não tinham uma motivação específica de carreira ou nada disso, né? Eles fizeram porque eles queriam mesmo, porque eles amavam quadrinhos, eles liam muitos quadrinhos, né? Por isso que eles fizeram. A referência que a gente tinha, assim, mais próxima do que eles poderiam ambicionar eram autores como o Robert Crumb, como o Gilbert Sheldon, do Freak Brothers. Esses autores que eram considerados independentes, né, de uma espécie de um underground dos quadrinhos americanos, eram meio que exceções ali. Né, você não tinha um mercado para esse tipo de quadrinho, propriamente dito. E ambos são ilustradores que têm um certo virtuosismo, esses traços com muita achura, né? Os irmãos Hernandes, quando eles começaram, eles tinham um traço muito mais simples, que eles próprios consideravam muito rudimentar, apesar de que o Jaime Hernandes foi evoluindo muito como ilustrador, e o Gilbert se tornou um ilustrador também com uma narrativa muito boa, mas eles começam sem muitas expectativas em termos de mercado, né? Aqui uma foto do Gilbert quando ele era novo, e os coleguinhas dele falando na escola, você poderia trabalhar para a Disney. E ele pensava, o que eu vou fazer na Disney, né? Lá não é o meu ambiente, eu quero fazer coisas muito diferentes, né? E ele tinha, desde o início, essa postura de ser contra o mainstream, né? Esses quadrinhos mais comerciais das grandes editoras, né? O Gilbert fala que ele fazia quadrinhos para ele mesmo, era uma coisa ingênua. Ele achava que fazendo quadrinhos ele poderia conhecer pessoas, ele achava que a cena dos fanzineiros era uma cena que tinha uma sociabilidade, ele poderia conhecer pessoas, né? O Jaime Hernandes era menos modesto que ele ainda. O Jaime diz que ele nunca teve um objetivo na vida dele inteira, ele achava que ia viver pouco, que ia ter um emprego convencional, e quando ele começou a fazer o Love and Rockets, ele era mais novo que o Gilbert. Ele fala que fazia ali porque ele gostava, mas ele não tinha nenhuma ambição, assim, ele era bem punk rock mesmo, tipo a gente vê nessa foto, zero ambição em relação à arte. O primeiro número de Love and Rockets não se parecia com o gibi da Marvel, por exemplo, né? Parecia-se muito mais com o fanzine. Ela era muito rudimentar, né?
o Mário Hernandes fala que para eles um desenhista de quadrinhos underground significava alguém que iria morrer de fome. Então, assim, eles realmente não acreditavam que isso poderia dar em algo, né? Eles imprimiram esse primeiro número numa máquina de xerox do colégio que eles estudavam e eles pagaram essa primeira tiragem com o dinheiro do seguro social, porque eles estavam desempregados. O Gilbert pagou com o dinheiro do seguro social, que na época tinha esse seguro-desemprego aí. E eles enviaram uma cópia desse quadrinho para o Comics Journal, porque eles faziam muitas resenhas de quadrinho e eles queriam que o quadrinho fosse resenhado. Mas o Gary Groth, que é o editor, ele na verdade mandou uma carta com um convite para eles publicarem pela Fantagraphics, né? Ele gostou muito, ele achou que tinha muito potencial a revista, né? E prometeu para eles liberdade criativa. Falou, vou publicar vocês, eu gostei muito do senso anárquico que vocês têm e eu quero isso, sim. Então vocês estão autorizados para fazer esse tipo de história, né? Os irmãos Hernandes adoraram. Aí o Jaime foi o primeiro a definir o que ele queria fazer. Ele começa com a série Mechanics, que era bem de ficção científica, mas aí ele percebe que ele não queria muito essa coisa da ficção científica, ele começa a série Loucas, com quase todos os personagens de Mechanics, só que é uma série muito calcada no cotidiano, na realidade, né? Muito inspirada pela cena de punk rock local. O Jaime até brinca que ele se inspirava nos amigos dele, que iam nos clubes de punk, e não nos personagens da Marvel ou da DC. Então, é uma estética muito diferente do que vigorava nos quadrinhos na época, né? E uma característica, principalmente das histórias do Jaime, são diálogos que não levam a lugar nenhum. Você lê o diálogo, você fala, pô, né, você pensa, o roteiro convencional iria... quer passar uma mensagem, e ele escrevia diálogos que não levavam a lugar nenhum. Isso foi um recurso que o Jaime usou como um experimentalismo, e ele achava que o editor ia barrar isso. Ele fez e falou, vamos ver o que o editor vai falar. E aí o Gary Groth falou, nossa, eu adorei esse recurso, e aí os leitores também gostaram. Então isso virou uma marca registrada de Love and Rockets, mas foi algo que ele fez como experimentalismo mesmo, né? E ao longo dos anos a revista foi tendo muitas duras críticas. Vários fãs abandonaram a revista porque a personagem Meg, né, que é a principal da série Loucas, ela começa a ganhar peso. O Jaime achava que isso tornaria a história muito real e os fãs ficam indignados, assim, vários fãs abandonam a revista, né? Outra crítica muito dura que veio para eles veio do Robert Crumb, que era um ídolo deles. Ele falou que o desenho deles era muito bonitinho. E muitas pessoas também falavam que a revista parecia uma soap opera, parecia um novelão, né? E os irmãos Hernandes gostavam dessa crítica. Eles falavam, não, tudo bem, né? A gente gosta de novelões e tal, eles não se incomodavam muito. O Gilbert, ele demorou para engrenar uma série dele, né? Ele começa com a série Ben, depois ele vem com Rádio Zero, depois ele vem com Errata Stigmata, e só depois é que ele traz a série Heartbreak Soap, né, que sai no Brasil como Sopa de Letrinhas, seria também As Crônicas de Palomar, né, que é essa série sobre uma cidade fictícia ali no interior do México. O Gilbert sempre quis fazer a Heartbreak Soap, desde que ele era adolescente, mas ele achava que a série não tinha apelo. E aí ele ficou enrolando para fazer ela, tentou fazer séries mais cool, né? E aí o Gary Groth falou, não, faz a Heartbreak Soap, né? E ele fez e fez muito sucesso, se tornou a série mais aclamada de Love and Rockets, a mais premiada, né, de toda a história da revista. O Gilbert às vezes demora semanas para fazer uma página, mas o editor dele, o Gary Groth, apoia isso, né? Que é uma espécie de uma subversão das regras do mainstream, com esses prazos implacáveis, né? Então eles realmente têm essa... o método de fazer a revista é muito anticonvencional na forma e no conteúdo. Eles têm esse apoio editorial e isso é um diferencial da revista, né? Os leitores de Love and Rockets são muito fiéis porque eles reconhecem que há essa subversão de uma série de regras do quadrinho mainstream, né? E é uma revista que tem um êxito de público e crítica enorme, né? Em 2013 saiu uma edição comemorativa de 30 anos, uma edição fantástica, assim, capa dura, né?
O Gilbert é muito criticado porque ele abandonou a série Heartbreak Soup, mas vários críticos falam que isso na verdade é sinônimo de integridade, né? O Mark Sobel, que escreveu o prefácio dessa história, ele fala que para ele o Gilbert fez alguma das melhores HQs de crime noir e fantasia surreal da história dos quadrinhos americanos, né? Então tem eles em alta conta. O Sobel fala que esses dois irmãos mexicano-americanos puderam criar uma série que sustentou 30 anos de sucesso numa indústria extremamente inconstante. Isso ressalta o status literário enorme que eles têm, né? Então, basicamente nesse vídeo eu quis falar sobre como que a gente tem esse quadrinho muito peculiar, original e que consegue partir de um começo extremamente amador para um resultado que virou referência para os quadrinhos independentes americanos atuais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.